a gente estuda cinemática, uma das coisas que mais confunde o aluno é a interpretação da classificação dos movimentos. Eu queria partilhar isso aí contigo, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a classificação dos movimentos. Você lembra que os movimentos, eles podem ter duas classificações? Um movimento, ele pode ter a classificação quanto à direção, e ele pode ter uma classificação quanto ao módulo do vetor velocidade, ao valor da velocidade, né? O que é que acontece com o módulo do vetor velocidade? Quanto à direção, o movimento pode ter direção constante ou ele pode ter uma direção variável. Ok? Agora, quando a gente vai classificar quanto ao módulo, nós podemos ter módulo constante ou o módulo variado ou variável. E, meus amigos, o que é que vem disso? Nomes, né? Tudo que a gente vai estudar tem um diabo de um nome para a gente associar. Por exemplo, um movimento que tem direção constante, a gente chama de movimento retilíneo. Um movimento que tem direção variável, a gente já chama de forma genérica de curvilíneo. Exemplos de movimento curvilíneo que você pode dar aí. Você tem o movimento circular, você tem o movimento elíptico, você tem o movimento parabólico. Aí a gente vai loucamente aí, né? Falando de nomes para isso. Mas o nome genérico vai ser curvilíneo. Quando o módulo da nossa velocidade é constante, a gente chama esse movimento de uniforme. E quando a gente chama um movimento que tem módulo da velocidade variável, de movimento variado. Mas a minha cabeça só vem o uniformemente variado. Isso daí é uma limitação do ensino médio. É uma limitação matemática, ok? Mas antes de mais nada, veja que barato. Movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e variado. Movimento curvilíneo e uniforme. Movimento curvilíneo e variado. Viu que a gente fazendo uma combinaçãozinha rápida, tudo aparece? Mas quem é que é a ferramenta assim, fundamental para a gente entender essa classificação? Nós não estamos falando de mudanças na velocidade? Para a gente falar de mudanças na velocidade, a gente tem que falar de quem faz estuda a variação disso. Não é quem provoca. Quem provoca mudanças na velocidade é uma força. Nossa segunda lei de Newton está aí para isso. Eu estou perguntando qual é a grandeza física que a gente primeiro lembra quando diz assim, vai ter uma mudança na velocidade. Quem faz a sinalização de que teve essa mudança, que é o vetor aceleração. Aqui nós vamos falar do vetor aceleração instantânea, ou seja, nós estamos analisando um determinado momentozinho. Tudo bem que a regra genérica seria variação da velocidade num certo tempo. E se você olhar para a figura, você tem duas variações possíveis nesse quadrinho aqui. Uma variação na direção e uma variação no módulo da velocidade. E aí, como é que eu vou saber qual delas é que eu estou falando? Lembremos que a gente já estudou decomposição de vetores. E quando a gente estuda decomposição de vetores, a gente tem exatamente as duas componentes desse vetor aqui, ó. As componentes ortogonais desse vetor. E quando a gente está estudando um movimento, lembremos antes de forças. Imagine uma força que age na direção do movimento, ou no mesmo sentido ou no sentido contrário. O que é que essa força vai fazer com você? Ou ela vai lhe acelerar, ou ela vai lhe frear. Por isso que há uma componente que age na mesma direção e sentido, ou, pode ser para cima ou para baixo, aqui esse movimento que eu desenhei, ela vai agir na mesma direção e sentido ou na mesma direção e sentido contrário. Como ela ficaria tangente ao vetor velocidade, daí o nome aceleração tangencial. E aonde tem uma aceleração tem uma força. Então, olha só, se a aceleração tangencial
está na mesma direção e sentido do vetor velocidade, é porque nós temos uma força nessa direção e nesse sentido. Ela nos faria acelerar. Quando a gente tem a aceleração tangencial está no sentido contrário ao vetor velocidade, aí nós já estamos tendo uma força também no sentido contrário. E forças contrárias ao movimento, o que é que elas provocam? Um retardamento, né? Então, do movimento variado existem dois. Existe o movimento variado e acelerado e existe o movimento variado e retardado. Dessa forma, amigo, olha só, existem duas maneiras da aceleração tangencial se apresentar. A favor do movimento, o movimento é dado pelo vetor velocidade. Imagine que você tem uma setinha, não vem pensando em chifre não. Imagina que tu tem uma setinha presa na tua testa. Para onde você estiver andando, essa setinha vai junto. Ou seja, isso é o vetor velocidade. Ele está associado a para onde você vai, ok? E nós teríamos aqui uma outra componente do vetor aceleração que ela age lateralmente. Ou seja, amigos, ela queria te tirar dessa reta. Ela queria te empurrar lateralmente. A gente, quando estuda magnetismo, a gente vê muito isso. E como ela está querendo me tirar dessa reta que eu estava, ela ganhou o nome de aceleração lateral ou de aceleração centrípeta. Agora, por que centrípeta? Vamos imaginar ficticiamente um movimento circular aqui. Olha para onde é que a lindona está olhando? Para o centro da trajetória. Apesar do desenho estar uma beleza, mas ele representa legal. Da onde vem o nome aceleração tangencial? Porque ela age tangente ao vetor velocidade. Ou seja, ou ela nos diz que o movimento está sendo acelerado ou que o movimento está sendo retardado. Por isso, toda vez que nós estivermos falando do que acontece quanto à direção, vamos lembrar de ter ou não ter aceleração centrípeta. Ela que está associada ao fato do corpo estar fazendo curva ou não. Quanto ao módulo do vetor velocidade, se ele varia ou não, é porque tem ou não aceleração tangencial. Amigos, dessa forma, olha como fica bacana você fazer a leitura de um movimento. Movimento retilíneo. Ah, esse movimento não muda de direção. Então, é um movimento que não tem aceleração centrípeta. Não tem um indicador de que você fez curva. Movimento curvilíneo. Opa, o nome já diz, fez curva. Então, ele tem a aceleração centrípeta. Já, quando eu tenho um movimento uniforme, automaticamente significa que nós não tivemos mudança no valor da velocidade. Não temos aceleração tangencial. Movimento variado. Temos a aceleração tangencial. Ser diferente de uma coisa nula é ter, né? E, lembrando, acelerado, quando o vetor aceleração tangencial tiver a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Ou seja, temos uma força a favor do movimento. E retardado, quando a aceleração tangencial está agindo no sentido contrário ao movimento. Lembrando que eu coloquei esses vetores só de forma simbólica. Podia ser para outras direções e outros sentidos. A única obrigatoriedade é que eles sejam paralelos. Daí que vem o nome tangente, ok? Vamos dar uma olhadazinha como seria uma questãozinha de classificação de movimento? Olha que coisa interessante. Você chega e de repente se depara com uma questão que tem escrito assim, ó, o vetor aceleração bem aqui e o vetor velocidade bem aqui. Lembrem, quem manda no nosso movimento é quem diz para onde eu estou indo. E quem diz para onde eu estou indo, o vetor velocidade. Essa aceleraçãozinha que está ali, aquele vetor aceleração instantânea, porque eu estou analisando só um instante do movimento. Ela está paralela ao movimento, ela está perpendicular? Não. Aí você faz uso da velha decomposição de vetores e dá um show. Ó. Uma componente da aceleração ficou paralela ao vetor velocidade, a gente chama de tangencial. E a outra componente que ficou perpendicular ao vetor velocidade
Tem vestibulares que chamam de aceleração normal, tem vestibulares que chamam de aceleração lateral e muitos chamam pelo nome científico aceleração centrípeta. Meus amigos, esse movimento, nesse instante aí, pelo fato de ter velocidade, é um movimento. Pelo fato de ter centrípeta, é um movimento curvo. Pelo fato de ter tangencial, ele é um movimento variado. E pelo fato dela ser no mesmo sentido do movimento, ele é um movimento acelerado. Mas, Vasco, e se de repente eu tivesse o vetor velocidade para cá e o vetor aceleração para cá? Ah, parece a mesma figura. Parece, mas não é, porque quem manda sempre é a velocidade. Olha só, nós teríamos uma componente da aceleração aqui, a tangencial, e uma componente aqui, que é a centrípeta. Ok? Meus amigos, pelo fato de ter velocidade, é movimento. Não está em repouso. Essa velocidade não é nula. Pelo fato de ter centrípeta, faz curva. Pelo fato de ter tangencial, é variado. Agora, olha só o detalhe. Ela está no sentido oposto ao movimento. Quando tem uma aceleração contrária ao movimento, é porque tem uma força contrária ao movimento, amigo. Então, isso é um movimento retardado. Olha, esse bate-papo de hoje, ele serviu para a gente ver bem de forma prática qual o papel das componentes do vetor aceleração. Classificar o movimento, ok? É muito interessante, né? Depois que a gente sabe o que é que significa, você olhar para uma figura e aquilo parecer algo mais lógico e não você olhar como se fosse uma pedra, ok? Esperamos ter clareado um pouco mais esse assunto. Até o próximo vídeo.